Fala, fiel! Rapaziada, chega representando aí porque tem novidades no Coringão. Tem tudo sobre o clássico de ontem, tem bastidores, demissão, possíveis chegadas, principalmente isso, reforços chegando no Coringão. Fiel, representa com like, não é inscrito no canal ainda? Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui, fiel, todo dia tem notícias do Coringão. Para você não ficar de fora, ativa o sininho. Tamo junto e vamos falar do Corinthians, porque o Coringão, ó, pouco a pouco estamos chegando lá. Representa, fiel. Ótimo. E aí, o que vocês acharam do jogo do Corinthians? O Corinthians, por enfrentar um time tão limitado como esse do Santos, até que sofreu muito para conseguir a vitória. Primeiro tempo, inclusive, se algum time tivesse que ganhar pelas oportunidades construídas, teria que ser o Santos. Graças ao Zé Ivaldo, que conseguiu perder um gol incrível, né? O Santos acabou não fazendo o seu gol. E aí no segundo tempo o Corinthians melhorou, conseguiu fazer um gol com o Yuri Alberto, quase fez um segundo, que foi anulado pela falta na origem do lance lá do Félix Torres, mas no final das contas ganhou quem é melhor em relação a essas duas equipes. E o Santos precisa tomar muito cuidado, mas muito cuidado, se não quiser entrar para a história como o grande que foi rebaixado com maior antecedência na história dos pontos corridos, porque tá difícil de enxergar uma luz para esse time do Santos, né? E antes do jogo a gente já imaginava essa dificuldade do Santos por jogar na Neoquímica Arena contra o Corinthians. Tanto é que teve algum integrante da nossa equipe que cravou o palpite desse jogo, inclusive, né, Michele? Quem foi? Ah, não sei, aí... Eu não sei se eu cravei. Quem foi, hein? Deve ser eu. É? Sempre sou eu. Não, mas não acho que não foi. Não. Ah, foi você mesmo? Fui eu. Mas eu falei o quê? Não sei. 2-1. É. 2-1. 2 menos 1 é quanto? Ih, pronto. É 1-0. Praticamente ganhei também. Fala, Miller, desse jogo. Você acha que o Corinthians tinha que realmente ter tido um desempenho melhor? O Santos foi péssimo mesmo? Vai ser rebaixado? Olha, Michele, o primeiro tempo não foi legal, tecnicamente. Os dois times jogaram mal, apesar das duas chances que o Santos criou, como disse o Xará aí no primeiro tempo, mas o Corinthians teve, no segundo tempo, as melhores oportunidades e aproveitou. Tanto é que o Yuri Alberto fez 2 gols, o outro foi invalidado pelo VAR, mas para mim não houve falta, mas é falta do VAR brasileiro, infelizmente. Mas o Corinthians no segundo tempo mereceu a vitória, jogou mais que o Santos. O Santos não é de agora que vem nessa draga, nessa má fase, tecnicamente falando, não é em termos de resultado não, porque tecnicamente resultado é fruto da falta de futebol. Então o Santos vem jogando muito mal, Michele, nesse Campeonato Brasileiro, e nós sabemos que sair lá de baixo é muito difícil, porque você tem que ganhar e torcer para uma combinação de resultados dos seus concorrentes, que estão em cima de você. Então acredito que o Santos... já está na hora de... Na próxima janela, tem que contratar. Tem que contratar quem? Quem? Pode, necessidade e possibilidade. Então acredito que o Santos não tem esse dinheiro todo para contratar 7 jogadores do nível do time, do clube, né? Mas já pra tá poder... lá naquela, não podia ter... Transferban. Já tá com... Não é transferban, já passou do tanto que podia ter contratado, o Salazar explicou aqui. Não, mas vai ter uma nova janela. Sim, exatamente, no meio do ano. Pode. Então acredito, Michele, que a vitória do Corinthians foi justa. O Yuri Alberto tem uma fase excelente, jogou de novo um partidaço, tanto é que fez o gol da vitória. E o Santos, se não abrir pelo menos um olho, daqui a pouco, quando ele abrir os dois, já estará na Série B de novo. E só um detalhezinho, Michele, já que o vídeo está mostrando aí o Rafael Claus, eu não sei se é pela soberba, eu não sei se é pelo orgulho, pelo excesso de confiança, por ele confiar muito no seu taco. Ele foi muito mal ontem, ele atrapalhou o jogo. Na parte disciplinar. Na parte disciplinar, e ele prejudicou o Santos, mas de uma maneira muito grotesca ao expulsar o Escobar. Mas na verdade, Michele, ele deveria ter dado cartão sim pro Martínez. Só pro Martínez. Só pro Martínez. Ele que provocou tudo. Como ele colocou a lei da compensação, ele tinha esquecido que tinha dado cartão amarelo pro jogador do Santos. Aí foi obrigado a expulsar. Aí, naquela coisa de querer agradar ou desagradar, não desagradar um dos dois lados, aquela mania do acabou árbitro prejudicando dar um o Santos. cartão para cada lado, sabe? Quando tem uma discussão. E não precisava ter feito isso, E se né? tivesse dado cartão era só pro Martínez. Martínez sim mereceu o cartão. Olha... Foi mal. A gente segue agora para o Parque São Jorge. Onde está o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. Chega mais com a repercussão da vitória do Coringão.
Tudo bem, Michele? Beijão pra você. Amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Tô aqui na porta do Parque São Jorge, mostrar um pouquinho o ambiente aqui na frente da sede social do Corinthians. Segunda-feira que vem vai ter a votação do impeachment ou não do presidente Augusto Melo. Segunda-feira é dia de manutenção no clube, então o associado não pode fazer muitas coisas, né? A lanchonete não tá aberta, a quadra e tal, mas segunda que vem é capaz do bicho pegar por aqui com essa votação pro impeachment ou não do Augusto Melo. Mas vamos falar de bola, Michele, porque o Corinthians ganhou do Santos, terceira vitória sobre o Santos nesse ano, ganhou no Campeonato Paulista na fase de grupos 2-1, 2 gols do Yuri Alberto. Ganhou na semifinal 2-1 com um dos 2 gols do Yuri Alberto. Ganhou ontem, tudo na Neoquímica, pelo Campeonato Brasileiro, gol do Yuri Alberto, o carrasco dos ex-clubes, porque o Yuri é a materialização da lei do ex. Então ele já fez contra o Santos, que foi o clube dele, 4 gols. Somando esses 3 jogos. Contra o Internacional, que ele também defendeu, ele meteu 3 num jogo só, na Neoquímica Arena agora, nesse início de Campeonato Brasileiro. Ele já soma 12 gols. É o artilheiro da Neoquímica Arena. Passou o Romero. O Yuri agora tem 44 gols na Neoquímica. O Romero ficou com 43. Disputa cabeça a cabeça. O Yuri é o artilheiro do Coringão no século. Tem 69 gols com a camisa do Corinthians. E o contrato do Yuri vai até dezembro de 2027. Tem ainda um longo período, mas sempre que aparece uma janela e estamos nos aproximando de uma nova janela agora no meio do ano, as sondagens chegam, as propostas também. E será que o Yuri pode dar uma balançada dessa vez? Ao que parece, ele quer continuar e reafirmou isso ontem na zona mista. Fala, Yuri. Cara, acho que é muito cedo pra poder falar isso, né? Poder bater o martelo nisso. E tenho só 24 anos, né? Tipo, todos sabem que meu sonho é de um dia poder jogar na Europa. Desculpa, gente. De um dia poder jogar na Europa, mas é um momento que eu tô muito feliz aqui. Vão chegar coisas como eles falaram ali agora, vão chegar propostas e tal, porque, pô, fazendo números é natural que essas coisas comecem a aparecer, mas acho que eu, o presidente, o clube, a gente vai poder tomar a melhor decisão. E se eu tiver que ficar, eu vou ficar muito feliz também, porque eu tô vendo um dos melhores momentos da minha carreira. E poder alcançar essas grandes marcas, como grandes jogadores que já passaram por aqui. O Gabriel ficou quanto tempo no Flamengo para poder alcançar essas... eu tô no meu 3º ano aqui, então 3º ano e 4ª temporada, porque eu cheguei em julho de 22, então eu peguei meio tempo. Novo, 24 anos. 24 anos, então acho que tem muita coisa para acontecer e que se for isso aí também eu vou ficar muito feliz de poder ficar marcado na história desse clube. O Yuri Alberto é um cara muito carismático dentro e fora de campo, independentemente de questão técnica, muitas vezes comete falhas, tem muito a aprimorar, mas ele é um cara nota 10, nota 1000, eu diria, Michele Janela. Tem contrato até dezembro de 2027 e o Corinthians tem metade do passe dele, 50% dos direitos econômicos. Já já eu volto para falar de mais uma saída, não é da diretoria. Agora foi no departamento médico. Os recursos humanos aqui do Corinthians, esse departamento, trabalha bastante. Até já. Até já, Silvestre. Bom, daqui a pouquinho eles vão comentar sobre essa fase do Yuri Alberto. Será o Yuri Alberto o melhor atacante do Brasil na atualidade? Agora, da equipe... O Yuri Alberto, primeiro que ele merece viver esse momento, porque... Que já passou essa criança. Depois de tudo que ele sofreu no Corinthians ano passado... É mesmo. A reviravolta que ele teve dentro do clube... é digna de nota, ele merece muito respeito, ele merece muita consideração e é um jogador, sim, acima da média na arte de fazer gols, atuando no futebol brasileiro atualmente. A nossa realidade de futebol hoje faz com que o Yuri Alberto tenha que ser observado de uma maneira especial. Agora, seleção brasileira, chegando o Ancelotti aí, eu não sei qual que seria a ideia do novo técnico em relação a um jogador do tipo do Yuri Alberto. Ele talvez tenha mais uma visão europeia, né, de ver jogadores lá fora. O João Pedro, por exemplo, já vinha sendo convocado. Eu preferiria o Yuri Alberto, mas eu estou já tentando pensar com a cabeça do Ancelotti, pensando com uma realidade de seleção brasileira, mas se for pelo que ele está fazendo com a camisa do Corinthians, pelo menos oportunidade de estar lá, sabe, de ter
esse presente por tudo que ele vem fazendo dentro de campo com a camisa do Corinthians, eu acho que ele mereceria. E aí, Miller? Sim, o Roberto e Pedro do Flamengo. Até os dois. Aliás, bem verdade que o Pedro já foi, né, com treinadores anteriores, Tite, né? As lesões que atrapalharam, né? Exatamente. Ele se lesionou, ficou um ano inteiro parado, né? Tá voltando agora. Mas o Yuri Alberto, atualmente, é o melhor atacante do futebol brasileiro e merece uma chance na seleção brasileira, sim. Até porque esse nome citado pelo Xará é um jogador muito mediano. O Yuri Alberto é muito mais jogador que ele. Se ele continuar assim, quando o jogador... Essa pegada. Quando fica nessa pegada, Michel, dificilmente ele cai de produção. Até porque o time do Corinthians está bem. E outro, o Igor Jesus do Botafogo, que estava sendo convocado ano passado. Hoje o Yuri Alberto não está jogando mais que o Igor Jesus? Por quê, né? Porque o Igor Jesus hoje não está no bom momento. Apesar do Botafogo ter se reencontrado com as vitórias. Sim. Mas o Igor Jesus não está bem. Como o Yuri Alberto, poxa vida, ele é artilheiro do time. Ele merece mais do que o Igor Jesus hoje. Pelo menos hoje merece. Mas esses três atacantes têm um nível muito bom. Muito bom. E ó, sabe quem tem um nível muito... Completa para nós, por favor, o noticiário do Timão. Noticiário de departamento médico. Memphis Depay, que está com uma lesão leve no ligamento do tornozelo, continua sendo desfalque, não jogou contra o Santos, não vinha jogando e não deve jogar quarta-feira. O próximo jogo do Timão é quarta-feira, Neoquímica Arena contra o Novo Horizontino, jogo da volta da Copa do Brasil, fase 3 de mata-mata. Corinthians ganhou fora 1-0, o empate é do Timão e o Memphis, pelo jeitão da coisa, continua de fora com o tornozelo baleado. É dúvida, inclusive, para sábado, diante do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Pelo menos foi o que deu a entender o Dorival Júnior na coletiva de imprensa ontem após a vitória sobre o Santos. Vamos ouvir o professor. Não tem questão cirúrgica, eu estou até me adiantando aqui ao departamento, mas não tem essa necessidade. O Memphis, ele teve uma torção muito forte de tornozelo, um inchaço grande, absurdo até. Talvez o tenhamos aí no meio de semana já em condições de poder iniciar trabalhos. Ele está tentando acelerar o máximo possível. Hoje já estava bem mais enxuto, mas ainda talvez não em condições. O Garro começa a voltar agora aos trabalhos, está praticamente aí iniciando essa transição. É um fato importante, confiamos aí que ele recupere o mais rápido possível, na totalidade a sua melhor condição, e quem sabe ainda possamos tê-lo aí por uma ou duas partidas antes da virada, tanto da data FIFA quanto da parada para o Mundial de Clubes. Portanto, se o Memphis continua no DM, o Garro saiu de fato hoje, iniciou a transição no gramado, trabalhando parcialmente com bola, já com os colegas, ainda precisa de um tempinho para readquirir ritmo de jogo, confiança no joelho, ele está com essa tendinite, tratando já, mas o último jogo do Garro foi a final do Campeonato Paulista, jogou no sacrifício na partida 2, na Neoquímica, que deu o título para o Corinthians do Campeonato Paulista 2025. E por falar em departamento médico, foi demitida hoje a chefona do departamento médico do Corinthians. A doutora Ana Carolina Ramos estava no Corinthians, trabalhando no DM do Timão desde 2018. Ano passado assumiu a chefia do departamento e foi desligada nesta segunda-feira. Beijo. Beijo, Alexandre Silvestre. Obrigada, viu? Rapaziada, e tá rolando uns bastidores aí, talvez essa notícia saia amanhã. Que o Corinthians está indo num mercado sul-americano buscar reforços. Foi na porta do River Plate tentar o zagueiro lá, o Paulo Dias. Ainda tá meio conturbado, ninguém sabe se ele vem ou não, porque é muito caro. Foi no América do México, que vai liberar o Brian Rodrigues. Os valores, salário para mim tá em conta, 800 mil por mês. Tá em conta. Pagar 800 por mês tá bom. Aí eu acho que o Corinthians paga 800 ao Maicon. Então pagar 800 por um atacante, tudo certo. E foi também, rapaziada, no mercado uruguaio lá, no Peñarol. Quer dizer, desde o ano passado que o Augusto Melo vai no mercado uruguaio atrás de jogador, não foi? Desde o ano passado. E tá monitorando esse mercado outra vez. Jogador bom lá, mano. Lá no Peñarol, esses times, lá tem jogador bom. Se você conhece algum, cite aí, comente aí. Porque eu confesso, mano,
no Nacional, no Peñarol, que é os dois grandes do Uruguai, não vi nada. No Racing, que jogou contra o Corinthians, tão um pouco. Então, comente aí, vamos ver o que acontece. Janela meio do ano, agora, mês que vem. Mês que vem abre a janela e o Corinthians está estudando o mercado sul-americano. Comenta, fiel, e representa com like. Tamo junto.